Meus irmãos, a graça e a paz. Mais uma vez estamos aqui diante de Deus. Infelizmente nós não podemos estar reunidos por causa desse problema que está tendo aí no país, mas nós vamos aproveitar a tecnologia que nós temos em mãos. E eu tenho certeza que muita gente vai estar acompanhando de casa uma palavra que eu quero passar aqui para os irmãos, mostrando que Jesus, ele é superior a Moisés. Está escrito lá no livro de Hebreus, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6. Gostaria que você acompanhasse essa leitura. Não só vocês que moram aqui na cidade, das congregações, que Deus possa abençoar vocês poderosamente através dessa palavra que eu quero passar aqui para os irmãos. Hebreus capítulo 3, versículo 1 até o 6. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo, sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel, aquele que constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto mais honra do que a casa tem aquele que o estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho sobre a sua casa, o qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Meus irmãos, é um assunto muito interessante que eu quero deixar aqui com os irmãos, falando sobre um assunto muito especial. Por quê? Naquela época, os judeus consideravam Moisés como um mito. Era o que acontecia, elevando-o acima de todos os demais profetas, por ter sido o transmissor da lei de Deus a Israel, com todo o respeito que os filhos de Israel tinham por Deus. Chegaram a endeusar a Moisés, chegando até quase um ídolo. Por outro lado, muitos daqueles que tinham Moisés como quase um Deus, não reconheceram Jesus como um Messias, o que é Deus, identificado com os homens, muito superior a Moisés. Jesus é superior a Moisés porque Jesus é o profeta, semelhante a Moisés. O próprio Moisés profetizou acerca de Jesus, dizendo: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvireis. Não é isso que ele diz lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15? Realmente, Jesus é semelhante a Moisés e todos os profetas foram um tipo de Cristo. Logo, Moisés foi um tipo de Cristo, semelhante a ele em algum aspecto. Por exemplo, nós vimos que Moisés libertou os filhos de Israel, tirando-os do Egito, não é verdade? Conduzindo-os pelo deserto, rumo à terra prometida. Nisso, ele foi semelhante a Jesus.
mas uma semelhança pálida, porque Moisés era apenas tipo, ou seja, uma sombra de Jesus. Jesus é superior porque não falhou. Vou dizer uma verdade aqui, na esperança de que o Espírito Santo esclareça os irmãos sobre toda a profundidade dessa doutrina. Moisés, ele recebeu a incumbência de fazer o povo herdar a terra. Mas os filhos de Israel eram rebeldes e não obedeceram, o que fez com que perdesse o privilégio de tomar posse da herança, deixando a bênção para os filhos. Isso aconteceu com Moisés, principalmente lá no livro de Números. Você acompanhar no livro de Números, capítulo 14, versículo 26 até o 38, você vai ver essa história. Moisés nada pôde fazer para introduzi-los na terra, nem ele mesmo entrou. Como nós vimos lá em Deuteronômio, capítulo 34, versículo de 1 a 5. Nem ele mesmo entrou. Entretanto, Jesus libertou os crentes com o propósito de introduzi-los na terra prometida, que é os céus. Nós não podemos esquecer disso. Os crentes são fracos e não têm capacidade para obedecer a Deus. Mas Jesus nos dá capacidade para que façam o que agrada a Deus. Não é verdade? Então nós vemos aí, principalmente está escrito lá em Romanos, capítulo 7, versículo 7 até o 25. O homem, para fazer o que agrada a Deus, o espírito, na verdade, está pronto. A Bíblia diz isso. Mas, por outro lado, existe uma incapacidade, porque a carne é fraca. Somente pelo Espírito que ele consegue fazer a vontade de Deus. A carne é realmente fraca. Não é o que está escrito na palavra de Deus? Em Romanos capítulo 7, se você acompanhar o capítulo 7, você vai ver essa história. O homem interior quer fazer o bem, mas só consegue fazer o mal. Isso é o homem natural, só consegue fazer o mal. Mas o escritor da carta aos Romanos, ele exclama: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, como está escrito no versículo 25 do capítulo 7 de Romanos. Jesus é superior a Moisés porque nos capacita a herdar a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é superior a Moisés porque entrou no céu. Moisés, ele não entrou, nem fez o povo entrar na terra prometida. Jesus entrou e garantiu fazer-nos a entrar, não na terra de Canaã por meio de grandes batalhas, mas na glória celestial, pela sua graça. É isso que Jesus fez. Ele nos dá graciosamente o direito, porque o preço a ser pago, ele pagou por nós. Jesus pagou esse preço por nós ali na cruz. É bom nós lembrarmos que Jesus é superior a Moisés como libertador. Moisés libertou os filhos de Israel da servidão do Egito. Estando os filhos de Israel sofrendo a dura escravidão no Egito já há mais de 400 anos passados.
desde que José recebeu os seus pais e seus irmãos ali. Deus chamou Moisés para comandar a retirada do povo escolhido e fazer herdar a terra que mana leite e mel. A terra que mana leite e mel. Êxodo capítulo 3, no versículo 8. Mas Moisés foi fiel em toda a casa como servo, Jesus, porém, como filho. Não é verdade? O próprio livro de Hebreus, no capítulo 5, no capítulo 3, versículos 5 a 8, fala sobre isso. Jesus é superior a Moisés, assim como o dono da casa é superior ao servo. Não é verdade? Aquela pessoa que tem um empregado, o dono da casa é superior a ele. Os libertos por Moisés pereceram. E os libertos por Jesus não perecerá. Depois de sair do Egito, debaixo da grande manifestação do povo de Deus, o povo rebelde logo se esqueceu da misericórdia de Deus, esqueceu-se do grande investimento, ou melhor, do livramento do cativeiro, começou a murmurar dizendo sobre as águas amargas daquele rio Mara, né? E por sentir falta daquelas panelas de carne ali no Egito, e eles desejaram retornar para o Egito por causa disso. Não é o que diz lá no livro de Números, capítulo 14, de 1 a 4? Eles desejaram voltar lá para o Egito. Números 14, de 1 a 4. Finalmente, dos que saíram do Egito com a maioridade, ou seja, aquelas pessoas que eram de maioridade, só 2 entraram na terra prometida, que é Josué e Caleb. Só os 2 entraram. Lá no capítulo 14, versículo 30 do livro de Números. Arão morreu antes de Moisés, lá no capítulo 19, versículo 23 a 29 do livro de Números. Sendo que o próprio Moisés foi substituído por Josué e não entrou na terra, apenas vendo-a de longe. Moisés ele ficou olhando de longe, lá no capítulo 34 de Deuteronômio, versículo 1 até o 12. Mas ele não entrou na terra prometida. Jesus é superior a Moisés porque ele é Deus. Não é verdade? Moisés foi um servo chamado para o ministério. E teve que ser chamado insistentemente, como vemos no relato da sua chamada. Você acompanhar a chamada de Moisés, lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 10 a 22, você vai ver. Moisés não queria atender ao chamado para um importante ministério. Aliás, o que normalmente acontece com os que são chamados e têm noção das implicações do ministério. Se alguém fica briga para ingressar no ministério, como Coré, Dadã, Abirão, lá em Números 16, está provado que não tem noção do que seja um ministério. E Deus, sabendo disso, não reprovou Moisés pela resistência. Ele não reprovou. Mas é bom nós lembrarmos que a vocação divina é irrevogável. Deus tinha determinado que era ele. Então, lá no capítulo 11, versículo 29, diz que
os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, né? Jesus é o Senhor que se ofereceu para o ministério. Jesus, sendo o Senhor da glória, só poderia exercer o ministério que exerceu voluntariamente. A simbologia do Velho Testamento mostra isso em Isaías, no capítulo 6. Quando Deus perguntou: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ao que Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Não é o que diz Isaías? O profeta tipifica Cristo, e o fato simboliza Cristo que no céu atendeu ao apelo do Pai. Eis-me aqui, envia-me a mim. E veio a glória de Deus, porque não havia outro para exercer essa missão. Meus queridos irmãos, é uma coisa muito interessante. O ministério de Moisés foi temporário, o de Jesus é eterno. O ministério de Moisés começou no Monte Horebe e terminou no Monte Nebo, não é verdade? Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 1. O ministério de Jesus é eterno. Ele mesmo disse isso lá em Hebreus capítulo 6, versículo 20. Jesus tomou o lugar de Moisés quando este morreu. Moisés morreu. Capítulo 34 de Deuteronômio, versículo 9. Quando Jesus, nenhum outro ocupará o seu lugar. No caso de Moisés, Jesus ocupou o lugar dele. É o que está escrito em Hebreus 7, 23 e 24. Este, no entanto, porque continua para sempre, e tem o seu sacerdócio imutável. O ministério exercido pelo homem é fraco, conforme a Bíblia diz, Hebreus 7, 28. Jamais poderá fazer uma expiação perfeita. É bom nós lembrarmos que também o sangue usado para cobrir os pecados era de animais naquela época. Sacrificava o animal. E é impossível que o sangue de touro e de bodes remova pecado. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. O sangue de touro e de bode não pode remover pecado. Está escrito lá em Hebreus capítulo 10, versículo 4. Mas está escrito também: só o sangue de Jesus Cristo tem poder para tirar os pecados. Só o sangue de Jesus, de mais ninguém. 1 João, capítulo 1, versículo 7, parágrafo B. É bom nós meditarmos sobre isso. Em tudo, afinal, Jesus é superior a Moisés em tudo. E Ele quer te dar essa libertação, quer dar para você essa bênção. Então Ele morreu para expiar os seus pecados, para te dar uma nova vida. A salvação eterna, Ele está te oferecendo de graça, mas você precisa crer, receber Ele como seu Salvador pessoal e estar em submissão, em obediência à sua palavra. Portanto, nessa noite eu quero deixar essa pequena palavra aqui com os irmãos, fazendo essa comparação entre Moisés e Jesus, mostrando que Jesus é superior em tudo.
Eu quero fazer uma oração para você, te abençoar você nessa noite. Que você que está ouvindo a palavra possa ser tocado pelo Espírito Santo e Deus possa fazer uma grande obra na sua vida. Soberano Deus e Pai Celestial, eu coloco essas pessoas que estão nos ouvindo agora diante do Senhor. Essas pessoas, ó Pai, que acabaram de ouvir essa porção da sua palavra, eu quero pedir ao Senhor que do céu o Senhor estenda suas mãos de misericórdia sobre cada um deles. Ó Deus, abençoando-os poderosamente. Jesus, Ele morreu para nos conceder a bênção. Ó Deus, que o Senhor dos céus estenda suas mãos para essas pessoas, que teu Espírito Santo tenha liberdade de penetrar em seus corações, abrir os seus entendimentos, para que eles possam ver Jesus como o caminho, a solução para a sua vida. Eu entrego ele diante do Senhor, ó Pai, nesse momento de crise, dificuldade que nós estamos enfrentando. Muitas pessoas preocupadas com o que está acontecendo no mundo com esse vírus, mas nós temos Jesus Cristo. Nós temos a marca do sangue em nossas vidas. Nós podemos profetizar em nome de Jesus que esse vírus está vencido e derrotado. Ó Deus, que essas pessoas que estão tomando posse da fé agora, da bênção pela fé, eu os abençoo. Peço que o Senhor envolva com o seu manto santo. Opera o seu poder, guarda-os e livre de todos os males. É que eu te peço agradecido em nome de Jesus. Amém. Que Deus então possa te abençoar. Até a próxima oportunidade, assim querendo Deus.